Se você está lutando aí para poder deixar os seus vocais mais profissional, mais limpo, com mais clareza, tá? Deixar mesmo aquele som profissional, sem aí recorrer a técnicas mirabolantes, avançadas, ou ferramentas caras, plugins caros e assim por diante, coisas complicadas mesmo para poder a gente ou adquirir ou a gente poder aplicar no nosso dia a dia, tá? Você não está sozinho, beleza? A boa notícia é que hoje eu vou te mostrar aqui com o Cubase que é possível um resultado incrível em pouco tempo. Tá? Então eu vou te mostrar duas formas rápidas de você transformar aí os seus vocais aqui dentro de uma mixagem no Cubase. E antes de eu te mostrar aqui as soluções, olha só esse exemplo que eu vou mostrar para você aqui de uma gravação simples que foi feita aqui ao vivo, tá? E eu fiz aqui essa pequena edição dentro do Cubase, tá? Você vai ver aqui a diferença, né, entre um vocal original que foi gravado, tá? E esse vocal agora processado, você vai ver que a diferença é absurda. Tá? Então, veja como pequenos ajustes vai fazer toda a diferença agora dentro da sua mixagem, beleza? Então, vamos conferir aqui o antes e o depois. Bom, eu tenho aqui esse projeto aqui, tá? Onde foi feita uma captação ao vivo, então tem alguns vazamentos no áudio, não tem problema. O que eu quero te mostrar aqui é a aplicação da técnica simples, né? Duas técnicas simples aqui para você deixar esse vocal mais limpo, mais claro aqui dentro da mixagem, tá? Então vamos ouvir aqui esse trecho aqui, vamos ouvir sem primeiro o processamento e depois a gente vai ouvir com o processamento. E cantamos a Ele, ao nosso Cristo, nas nuvens Ele veio, os reis vão se prostrar. Agora eu vou ativar aqui os plugins para que a gente fez o tratamento. Então vamos ouvir aqui agora um antes e um depois. E cantamos a Ele, ao nosso Cristo. Sem o plugin agora. Nas nuvens Ele veio, os reis vão se prostrar. Sem os plugins. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Ninguém pode impedir o eterno. Nosso Deus é o leão. Bom, então deu para ver nitidamente a diferença que a gente tem do vocal aqui quando a gente está processando ele, quando ele está original. E quando se trata, né, de tratamento e mixagem de vocais, dois dos maiores erros são a falta de clareza e também o som abafado que a gente tem nos vocais. Tá? Então, se você não tem um lugar tratado bem acusticamente, né, a maioria talvez aqui grave em home studio, como eu aqui, então a gente tem sempre que procurar tomar o cuidado e saber, né, aplicar, né, as técnicas corretas aqui para a gente poder deixar um som mais claro e também um som sem ser abafado, né, um som mais limpo, mais gostoso de se ouvir. Tá? Então aqui dentro do Cubase você tem tanto as ferramentas nativas, como você também pode usar plugins de terceiros de outras empresas para poder fazer esse processo. Tá? Que, se usados corretamente, tá? Podem dar aquele brilho que você busca, tá? E também aquela presença vocal. Então, o segredo aqui é entender como usá-las de forma simples, sem complicação. E é isso que eu vou te mostrar aqui agora. Bom, e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro do processo aqui de mixagem do vocal vai ser tratar, nesse caso aqui, a gente já vai colocar um compressor, mas a gente vai usar um compressor de forma estratégica, tá? Então o compressor aqui nesse caso, ele vai ajudar a gente a nivelar, né, os níveis de pico do áudio em geral, tá? Garantindo aqui que ele vai soar mais consistente, mais denso dentro de toda a mixagem, tá? Então no Cubase você pode começar ajustando aqui, usando os compressores nativos, ou pode usar um compressor de outro fabricante, como eu já falei anteriormente, tá? Então eu vou adicionar aqui um compressor, eu vou pegar aqui o da Waves, poderia ser qualquer outro, porém tem que ser um compressor de ataque rápido, tá? Nesse caso, para a gente usar aqui. Se a gente observar bem o formato da nossa onda aqui, a gente vê que ela está bem concisa, ela está bem tranquila ali, não está com picos muito sobrando, existem sim alguns, tá? Mas a gente vai controlar exatamente isso com esse compressor aqui, tá? Então, a gente vai fazer com que o compressor deixe essa voz mais consistente, mais firme e mais na cara. E como que a gente vai trabalhar isso aqui? Bom, a gente vai trabalhar inicialmente aqui com um ataque rápido,
tá? Para ele pegar já esses picos aqui rapidamente, beleza? Eu também vou colocar o release muito rápido, porque eu só quero que ele pegue esses picos, eu não quero que ele comprima o restante do vocal, tá? Então, depois de ter feito isso, eu vou colocar aqui uma razão 8/1, é uma razão alta, mas eu quero propositalmente usar dessa forma aqui, que eu acredito que vai ser o resultado melhor nesse caso aqui, beleza? E a gente vai configurar o input, que seria o nosso threshold, que é o tanto de sinal que a gente vai enviar para dentro do compressor, e depois a gente vai compensar a saída aqui desse compressor com o output aqui, beleza? Então aqui a gente pode ter uma atuação do compressor aqui até alta no gain reduction aqui, no ganho de redução, né? A gente vai ter uma compressão pesada aqui nesse caso, tá? Mas a gente só vai pegar para controlar os picos, para esse pico não subir muito, né? Ele subir e fazer a volta mais controlada. Tá? E a gente depois vai juntar mais tanto essa parte mais do meio aqui, que é a parte mais nivelada, junto com os picos, beleza? Então vamos ouvir aqui o áudio de novo e vamos ajustar aqui esses parâmetros. E cantamos a Ele, ao nosso Cristo. Nas nuvens Ele vem, os reis vão se Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Vamos fazer o ajuste agora de saída. Perceba que alguns pontos aqui está chegando até -10 de redução, tá? Então, tá fazendo uma compressão bem pesada aqui, mas é para pegar só os picos, beleza? Bom, vamos fazer redução de volume agora aqui da saída, porque eu não quero que a compressão aumente o volume, eu quero que, mesmo comprimindo, ele tenha o mesmo volume de saída que eu já defini aqui no fader, beleza? Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Todo joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão. Beleza, então aqui eu já tenho um ponto legal aqui. Vamos ouvir agora um antes ou depois dessa compressão aqui, tá? Vou voltar no início aqui de novo e vamos ouvir primeiro o 100 e depois eu vou adicionar o compressor. Nas nuvens Ele vem, os reis vão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar. Bom, então já deu para perceber nitidamente aqui que quando eu aciono o compressor, a voz já dá uma estabilizada, tá? Ela já fica mais coesa aqui no meio e já ela não está dando mais aquela variação de volume quando ela está sem o compressor. Então, se você acha que o compressor aqui é tudo, tá? Está na hora da gente quebrar aqui agora uma crença, tá? Então, a segunda técnica é ainda mais simples e mais poderosa ainda para a gente agora abrir mais esse vocal, deixar ele mais respirar, né? Para ficar mais perceptível, né? Para a gente ouvir o vocal e ele não ficar afundado dentro da mix, beleza? E para isso a gente vai usar aqui um equalizador. Então eu vou colocar aqui o Frequency, que é o próprio nativo do Cubase, e a gente vai trabalhar com ele para fazer esse processo aqui agora. Agora, que tal aprender aí mais técnicas de mixagem, como essas aqui que eu vou te mostrar, que eu já te mostrei esse primeiro passo aqui, vou te mostrar o segundo passo, tá? Para turbinar aí as suas produções. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, deixa um like aqui, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho aí para não perder as dicas dos próximos vídeos, como essa, tá? Mas antes, vamos para a segunda técnica. Bom, então a segunda técnica que a gente vai ver aqui para poder ser aplicada nesse vocal vai ser ajustar o equalizador, tá? Então, vocais em si, eles precisam ter, né, um corte certo em algumas frequências, tá? Para não brigarem aí com outras regiões, né, dentro da sua mixagem, tá? Então, a dica aqui é dar uma leve atenuada em algumas frequências, que eu vou te mostrar quais que você vai procurar aqui, tá? Não tem uma frequência fixa, cada vocal, cada gravação vai ter uma variação de frequência, mas dentro de um range, né? Dentro de um bloco de frequências, tá? E a gente vai destacar também algumas frequências médias que vão ser aí responsáveis para a gente ter mais clareza no nosso vocal, beleza? Então é isso que a gente vai ver aqui agora.
Bom, então para a gente trabalhar com as frequências agora, eu vou te mostrar aqui, te falar algumas frequências que você precisa estar analisando para você fazer aí, né, a remoção das frequências ou poder estar dando também boost em algumas frequências, dar ganho em algumas frequências, tá? Então, a primeira frequência que a gente vai trabalhar aqui vai ser na região dos graves aqui, tá? Então, geralmente para vocais feminino, a gente pode trabalhar com corte de frequência aqui até 130 mais ou menos, tá? Claro que a gente vai analisar isso aqui também na prática aqui agora. E para vocais masculinos pode ser aqui até uns 100 Hz, a gente tem uma margem de segurança. Tá? E por que a gente tem que tirar essas frequências? Tá? Porque essas frequências aqui é onde vai ter os ruídos, onde vai ter a zoeira dos graves, talvez a ventoinha, talvez o seu ar-condicionado, alguma zoeira externa. Então tudo isso vai ficar bem próximo aqui dessa região e a gente não precisa disso para poder estar junto com o nosso vocal. Tá? Então a gente vai tirar essa região até a gente ver que está perdendo o corpo. Depois que a gente perceber que está perdendo o corpo, né, do vocal, a gente volta essa frequência para a gente manter o corpo, né, mas tirar aquilo que realmente não precisa, beleza? Então vamos ouvir aqui e fazer esse processo aqui agora. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Ninguém pode impedir o eterno. Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Então o que acontece? Aqui nessa região aqui, até 104 aqui, para mim não está fazendo diferença eu tirar isso daqui, tá? Eu estou tirando, mas o áudio perceptivo aqui, eu não estou conseguindo ouvir nada que eu precise deixar aqui, tá? Então não está fazendo falta essa região, por isso que é importante a gente tirar, tá? O segundo corte que a gente tem que fazer, numa região que a gente tem que fazer aqui dentro do áudio, é numa região aqui de 200 a 300 Hz, tá? Então, vou pegar aqui essa frequência aqui, essa banda aqui, a gente vai trabalhar aqui de 200 a 300 Hz, vamos ver qual frequência aqui que está incomodando a gente, para a gente poder limpar ela. E por que a gente limpa essa região aqui? Porque aqui está o som mais abafado, tá? E a qualidade aqui acaba ficando aquele som meio mofado e tal do vocal, isso não é legal. A gente precisa vasculhar essa região e limpar ela aqui para a gente poder ter uma maior clareza, tá? Então, a gente também precisa ser sutil nessa questão de remover, né, as frequências para a gente não perder em si uma frequência fundamental também do vocal que a gente estiver trabalhando, tá? Então, se o vocal ficar mais fino, mais fraco, mais sem energia, né, a gente tem que voltar, né, esse corte um pouco para não perder aí toda essa energia, beleza? Então vamos ouvir aqui. As algemas vão quebrar. E uma forma de você achar bem fácil essas frequências que estão incomodando é você deixar aqui um Q mais ou menos fechado assim e vasculhar aqui essa região e ver aquilo que está te incomodando e a frequência, a região que você achar aqui, você vai tirar ela depois, puxando para baixo ou puxando aqui o ganho aqui dessa banda de frequência, beleza? As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Ninguém pode impedir o eterno. Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrar. Ó, se eu tirar muito, eu perco totalmente o corpo. As algemas vão quebrar e nós vamos... E aqui a gente pode abrir mais o Q, para ele abranger mais as frequências, mas a gente diminuir o tanto de ganho aqui, para não tirar tanto. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Ninguém pode impedir o eterno. Vamos ouvir sem o equalizador? As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Então a gente vê que dá uma diferença aqui, só limpando essa região aqui. Como eu falei, dependendo, é bom você abrir bem o Q, tá? E tirar pouco aqui de dB dessa banda de frequência aqui. A terceira banda de frequência que a gente pode trabalhar aqui são as regiões aqui de 500 Hz. Então vou pegar essa banda 5 aqui
a gente trabalhar aqui. Vou colocar aqui ela mais ou menos nessa região de 500 aqui, e vamos dar um booster, e depois a gente vai tirar aqui o tanto que a gente vê que é necessário. Tá? E por que a gente faz essa correção nessa região aqui? Porque essa região aqui que vai tirar a voz aquele caixote, né, e também daquelas reflexões da sala. Então é sempre bom você prestar atenção nessa região aqui, para você deixar esse áudio mais claro, mais limpo possível, beleza? As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Ninguém pode impedir o eterno. Olha, percebe que essa região aqui está bem encaixotada, bem anasalada, então a gente tem que tirar aqui, ou eu particularmente vou tirar essa região aqui, tá? Claro que vai depender de vocal para vocal. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Ninguém pode impedir o eterno. Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou. Beleza, então já deu uma clareza boa aqui pra gente, pelo menos para mim aqui tá bem claro que tá dando uma diferença e tá ficando muito melhor, beleza? Bom, a próxima região que a gente tem que trabalhar aqui nesse equalizador é para a gente trazer agora um pouco dessa clareza do vocal para frente. E a melhor região para a gente trabalhar isso é a região aqui de 1 a 2K. Tá? Então a gente vai adicionar mais corpo e mais presença a partir dessa região. Vou pegar aqui essa banda de frequência 6, vamos dar um booster nela e ver até onde a gente pode ir com ela. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Ninguém pode impedir o eterno. Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. Ei! Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Todo joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Hey! As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Ninguém pode impedir o erro. Então percebe como que a gente trouxe mais a voz para frente aqui, usando essa região de frequência aqui, tá? Bom, a próxima região que a gente vai trabalhar é a região aqui de 3 a 5K. Então eu vou pegar aqui essa sétima banda aqui e a gente vai trabalhar aqui nessa região aqui e dar um boost aqui para a gente também trazer um pouco mais de clareza para esse vocal, tá? E também de definição, tornando aí esse vocal mais nítido, mais claro e perceptível para a gente, beleza? Vamos ouvir aqui. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Ninguém pode impedir o eterno. Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho. Então a gente conseguiu fazer com que essa voz se destacasse mais, né, aplicando aqui essa equalização, tá? Além disso, a gente pode puxar aqui mais uma banda de frequência aqui. Eu vou pegar aqui essa segunda banda aqui, vou puxar ela cá para frente, tá? Eu vou colocar ela aqui em high shelf, vai ser uma prateleira, né? E a gente vai trazer mais, adicionar um brilhozinho a mais aqui nessa voz, a partir dessa região aqui de 10K, tá? Então vou puxar mais aqui e vamos dar um ganho aqui e ver como que a gente vai obter o resultado dessa frequência aqui. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Ninguém pode impedir o eterno. Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todos
Então percebe como que a gente tem uma diferença clara desse vocal aqui, fazendo esses processos, tá? Aqui na última banda eu só estou dando um corte aqui em 18K, mas nada além disso, tá? E a gente tem praticamente esse vocal tá bem mais claro agora, bem mais consistente e também mais nítido da gente perceber dentro dessa música aqui, beleza? Vamos ouvir no contexto aqui geral, e eu vou desativar tanto o compressor como também o equalizador para a gente ver a diferença agora. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Ninguém pode impedir o eterno. Nosso Deus é um leão, leão de Judá. E aí eu posso, por exemplo, tô achando que tá sem cor. Então eu posso pegar, por exemplo, essa frequência aqui e trazer aqui um pouco dessa região do corpo aqui, para poder a gente compensar, né, essas percas que talvez a gente possa ter cortado demais, mas eu acredito que não precisa de muita coisa, tá? Acredito que da forma que tá, já tá soando muito melhor do que como estava original, tá? E assim a gente tem uma clareza muito melhor. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Ninguém pode impedir o eterno. Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. E essa equalização que ela tá dando um pouquinho de volume a mais no final, então eu vou compensar aqui, reduzindo aqui na saída aqui do equalizador 1 dB aqui, para a gente manter o mesmo volume final, tá? As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Ninguém pode impedir o eterno. Nosso Deus é um leão. Então perceba aí como essas duas técnicas bem simples aqui, usando um equalizador e um compressor simples, tá? Todo mundo aqui provavelmente tem ou uma simulação desse compressor, e do próprio Cubase tem esse equalizador. Então você pode usar também o compressor nativo do Cubase, tá? Mas com essas duas técnicas aqui, você vai transformar aí os seus vocais, tá? Mas se você quer, né, aprender a como mixar uma música inteira, né, eu te convido a conferir o meu curso Gravando no Cubase, tá? Aqui o link na descrição, tá? Nessa formação eu ensinei desde o primeiro passo até a instalação, configuração, ajuste, né? Até aí a gravação, mixagem e masterização completa. Então o link está aqui na descrição, mas só depois de você aplicar essas técnicas aqui e ver que realmente funcionou para você, tá? Você acesse o link aqui na descrição para poder ter acesso ao curso, beleza? Então, agora você precisa aplicar, né, esse processo que eu te passei aqui no seu projeto. Então, abre uma seção do seu Cubase, abre um projeto que você está fazendo aí agora. Então, aplique a compressão nos vocais, faz os ajustes de ataque e release nos compressores, tá? Para dar mais presença vocal, para dar mais firmeza, beleza? Também coloca o equalizador, tá? Faça os cortes que eu te indiquei aqui, mas procure as frequências para o seu vocal que você está mixando, porque não vai ser as mesmas que eu estou mixando aqui, e até porque a minha decisão também é diferente, ou vai ser diferente da sua, tá? Mas procure trazer mais clareza, mais brilho, mais nitidez para os seus vocais usando o equalizador, tá? Ouça a diferença que isso aqui está fazendo no seu áudio, tá? E experimente esses dois ajustes aí e veja se com eles dá para transformar aí a qualidade dos seus vocais. Bom, e no próximo vídeo eu vou te mostrar como usar uma compressão paralela para você trazer aí mais firmeza ainda, mais potência, mais punch para os seus vocais, para eles ficarem bem potentes aí dentro da sua música, do contexto da sua mixagem. No mais, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!